Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E nesse episódio de número 24, nós vamos falar hoje com Val Farias. Ele que é sócio da pizzaria Nativa Moca, ele que entrou nesse segmento, né, de pizzaria tradicional e ajudou a transformá-la num símbolo de qualidade, consistência e inovação em um dos bairros mais famosos de São Paulo, que é a famosa Moca. São mais de 20 anos de histórias, prêmios, ganhou como prêmio de melhor pizza da Moca em 2024. E principalmente, um delivery que se reinventa sem perder suas raízes. Vamos descobrir o que tem por trás dessa pizzaria famosa, que vai muito além do forno. Querido Val, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Hildson. Uma satisfação enorme estar aqui participando com você desse podcast. Que legal, cara. Fico feliz. Val, mas antes de falar de pizza, a gente sempre pergunta quem está por trás desse segmento, quem é o Val, e o que o Val fazia antes de entrar nesse mundo maravilhoso, que é o mundo do delivery, o mundo da pizza. Certo. Hildson, mandar um abraço para o meu sócio, Railton Lima, ele que é fundador da pizzaria Nativa Moca, ele não pôde estar aqui hoje comigo. Eu conheço o Railton. Railton, um abraço forte em você também. Uma excelente pessoa que eu conheço, vai fazer uns 8, 9 anos também. Bacana. Isso aí. Então, ele que é o fundador da pizzaria, há 23 anos atrás ele inaugurou a pizzaria. E em 2014, 2013 eu me junto com ele ali numa sociedade, que graças a Deus a gente vem construindo essa história que você acabou de mencionar aí. Mas a tua pergunta foi quem é? Quem é o Val antes da pizzaria. Tá. Cara, o Val é um cara que... Onde nasceu, o que fazia... O Val é um cara, assim como acredito que muita gente, tem uma história de dificuldade, né? Uma história de sofrimento, mas não uma história de jogar a toalha no primeiro obstáculo, né? Então eu nasci de uma família simples, uma família da roça, lá no interior do Rio Grande do Norte, em São Bento do Trairi. Inclusive um abraço para o pessoal de São Bento do Trairi. E a gente cresceu ali naquele ambiente da roça. A minha mãe foi a minha professora de vida, né? A gente costuma falar, a nossa mãe é a nossa professora. No meu caso é muito especial, porque ela é minha professora de vida, de conselhos, de mãe e professora também de lecionar ali no colégio. Eu estudei da 1ª à 4ª série com a minha mãe no sítio. E o meu pai é um homem de pouca leitura, mas um homem de muito ensinamento, de muita coisa boa que me trouxe, que me traz até aqui, hoje já falecido, mas que carrega os conselhos e os ensinamentos dele até hoje, né? Então chegou um momento que no sítio ali já não tinha mais como a gente continuar estudando, porque naquele sítio, Malhada Vermelha, só até a 4ª série do ensino fundamental que tinha as aulas, né? E aí a minha mãe teve que mudar para a cidade, para São Bento do Trairi, junto com meu pai, para que nós pudéssemos estudar. Eu sou o segundo de 5 filhos, né? Tenho 4 irmãos, e eu tenho a minha irmã mais velha. Na época a gente fazia o mesmo ano escolar. E aí acabou ali no sítio, não tinha como, a gente muda para a cidade para continuar estudando. E aí a minha mãe continua sendo professora, mas não agora mais minha professora, era professora das turmas dela, só que turmas do 1º ao 4º ano ali do ensino fundamental, do prezinho, de creche e tudo mais. O tempo passa, no ano de 2004, final de 2004, eu estou me formando ali, mudando, né, terminando o meu colegial, o ensino médio, junto com a minha irmã. E a minha irmã era líder de classe, líder de turma, como se fosse presidente de um grêmio, alguma coisa assim do tipo. E eu lembro que nessa época ia mudar a diretora do colégio. Por uma questão política, ia sair uma diretora, que era Francisca Bento, e ia entrar uma outra diretora nesse colégio. E minha irmã tomou a frente e falou, não, nós somos alunos, nós temos voz, a diretora faz um bom trabalho, a gente quer manter essa diretora e vamos fazer uma abaixo-assinado. E aí aconteceu. Só que a gente não entendia nada disso, na verdade era uma questão política, e a gente sofreu uma perseguição. Minha mãe pagou o preço por isso. Minha mãe foi demitida do trabalho dela, um trabalho de 18 anos, que era o único trabalho, a única fonte de renda que sustentavam
A sua família? A minha família. Caramba. Na época, então, o prefeito José Wilton Xavier, conhecido como Tula, né? Inclusive, a minha família ajudou esse prefeito todas as vezes, mas por essa questão ele se sentiu muito ofendido da minha irmã ter tomado aquela atitude, ter mudado os planos dele, e ele demite a minha mãe. E a minha mãe, eu lembro que eu acordava todos os dias com a minha mãe chorando, perguntando o que ela ia fazer da vida dela a partir daquele momento, com 5 filhos para criar, para cuidar, e um emprego de 18 anos não existia mais. E aí isso me motivou, e eu falei para minha mãe que eu ia completar 18 anos e que eu ia procurar algo para fazer, porque ali era muito difícil conseguir um emprego. E aí um primo meu chegou na minha casa e falou assim: Val, meu cunhado mora em São Paulo, tá de férias, me convidou para ir trabalhar em São Paulo, na fábrica que ele trabalha no Brás, mas eu não vou, porque eu tenho a minha família, tenho meus filhos, e como eu sei que você precisa trabalhar, eu vim te fazer o convite para você ir com ele. Eu falei assim: vou. Qual que é o dia? Isso era uma quarta-feira, ele falou, ele viaja sexta. Eu falei: vou. Cheguei em casa, contei para minha mãe, contei para meu pai, feliz. Minha mãe e meu pai falou: negativo, você não vai. Onde já se viu, você vai sair. A gente não, como assim? A gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, a gente não tem... Falei: mas a gente precisa tentar, a gente precisa fazer alguma coisa. Olha a nossa situação, olha a situação, eu preciso ajudar vocês nos trouxeram até aqui. Se eu não sair daqui, a gente vai mudar apenas os personagens, mas a história vai continuar a mesma e a mesma dificuldade, e eu quero mudar isso e deixa eu tentar. Meu pai saiu de casa para fazer alguma coisa e volta à noite e me chama: meu filho, você quer ir mesmo? Eu falei: quero. Aí ele falou: tá bom, eu vou arrumar o dinheiro. Aí ele foi até uma agiota, conseguiu o dinheiro emprestado, R$300. Comprei a passagem por 250, sobrou R$50. E aí eu parto para São Paulo numa sexta-feira com uma mochila e R$50 no bolso. E a passagem emprestada. E chego aqui no terminal rodoviário Tietê, num domingo de muito frio. E eu com bermudinha, que eu não tinha nem uma calça, uma blusa de frio, já encontrei o primeiro perrengue ali. Mas vim, e aí comecei a trabalhar nessa fábrica desse amigo em comum do meu primo que me trouxe. Quantos anos você tinha? Eu tinha ali 18 anos, 17 ia completar 18 anos. Tá. Né? E aí chego num mundo desconhecido, ele me leva até o Brás, me deu apoio, fiquei na casa dele até conseguir me firmar no trabalho, conseguir alugar um lugar para morar. E aí ele me deu esse apoio, eu fiquei na casa dele. É o Mimi, uma pessoa que eu tenho um apreço e um carinho imenso. Faz parte da minha vida hoje, faz parte do meu convívio. Vou visitá-lo sempre que posso. E aí minha história começa aí. Eu começo a trabalhar no Brás e começo a entender o que significa sair de casa com essa dificuldade toda, passando por toda essa história para vencer numa cidade como São Paulo. E o que você ganhava, você ajudava seus pais? Eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei, eu mandei metade para pagar o empréstimo que ele havia pego com a agiota, e no segundo mês eu consigo quitar aquela dívida, e no terceiro mês eu já recebo o salário e já começo a ajudar a pessoa onde eu estava ali dentro da casa, até ir evoluindo e conseguir um trabalho. Aí, com 6 meses que eu estava aqui, parece que estava indo tudo bem, trabalhando, ok. Sofri um acidente, fiquei em coma induzido por 8 dias, e ao todo fiquei 33 dias no hospital. Foi um atropelamento no bairro do Brás, e aí eu pensei que era o fim ali também. E aí, muita dificuldade, na época o telefone era difícil, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. Minha mãe ficou sabendo depois de 15 dias desse acidente. O meu, então, patrão me ajudou muito com isso, né? Foi o meu suporte aqui. E falou assim: Val, cara, o dia que você se recuperar, o seu emprego tá lá. Eu não vou colocar ninguém no seu lugar, você volta e continua trabalhando comigo. Mas aí a minha mãe e meu pai já queriam que eu voltasse. E falou: cara, não faz sentido nenhum você ficar aí nesse sofrimento todo. Vem embora que aqui a gente dá um jeito. E aí eu estava convencido de ir embora sim.
Mas um dia saindo do hospital, eu fui visitado por um padre, foi me visitar. E, bom, a religião, Deus sempre está na minha vida muito presente. E esse padre me falou umas coisas que foram impossíveis ouvir e não entender que aquilo era uma mensagem muito maior, né? Parece que ele estava relatando a minha vida sem nunca ter me conhecido, parece que ele sabia o que eu tinha passado sem nunca ter me visto na vida, e só falou assim que minha história não acabava ali e que eu não tinha vindo para São Paulo buscar uma cicatriz. E aí começa novamente o desafio de convencer novamente a minha família de ficar aqui. E aí volto a trabalhar na mesma empresa. Esse meu patrão comprou um sistema chamado Sistema Audaces para otimizar a produção da operação lá do Brás, que era uma confecção, né? E ele falou para mim a seguinte palavra: Val, eu comprei uma Ferrari, preciso de um piloto. Eu lembro disso até hoje, foi exatamente isso que ele falou. E você vai ser o piloto, porque você tem capacidade, você é um cara que chegou aqui, chão de fábrica, esforçado, comprometido. O que eu peço para você fazer, você faz sem dificuldade, você faz com facilidade, você executa tarefas que pessoas que estão aqui dentro com muito mais tempo não executam. Então você não é uma pessoa que eu vou deixar sair fácil só se você quiser ir embora. Então você precisa estudar. Eu vou pagar um curso no Senai para você aprender a operar essa máquina. E aí, para encurtar a história, eu saí de lá como gerente de produção, depois de 4 anos, por opção minha, porque ele chegou para mim e falou assim: Val, você precisa crescer, e aqui dentro já não dá mais. Caramba. Eu vou perder um ótimo funcionário, mas você precisa crescer, você precisa evoluir, você precisa fazer uma faculdade, você precisa montar um negócio para você no futuro, porque você tem capacidade e eu vou estar aqui. Se nada der certo, as portas da minha empresa vão estar abertas para você. Caramba. Surreal, né? Surreal. E, cara, quanto desafio já nesse início, né? E aí você já saiu e entrou no ramo de pizzaria ou não? Como que foi? Aí no ano a gente está falando de 2005 a 2008 esse processo. Certo. 2008 eu fiz o curso no Senai, um curso técnico, me formei em técnico em vestuário, passei a dominar toda a parte da operação da confecção. A gente comprava fio da Índia, China, Paquistão, importava esse fio, transformava em tecido, mandava para Santa Catarina para tingir, voltava para a fábrica e a gente tinha o pano para fazer as peças de roupas. E todo esse processo era comigo, né? Tudo isso eu entendia muito bem. E aí a Renner fez um convite para mim, irrecusável, para ser gerente de desenvolvimento de produto, né? E aí eu aceitei essa proposta da Renner, passei a trabalhar com eles por um tempo. E posteriormente a isso eu conheço o Ronaldo Bezerra, hoje falecido, que me fez uma outra proposta irrecusável também. Eu saio da Renner e vou trabalhar com o Ronaldo Bezerra. E é o Ronaldo Bezerra que me apresenta a pizzaria Nativa Moca, porque ele morava vizinho dessa pizzaria. E também porque ele falou a mesma coisa para mim: Val, você não pode ser funcionário o tempo todo. Teu perfil é de ter um negócio, é de construir algo, e você precisa conhecer outras coisas. Olha como que está a confecção está num declínio absurdo. A gente teve assim uma invasão da China muito forte na época, né? Produtos que a gente fornecia para Marisa, Renner, C&A a um preço, um exemplo de R$12,90, a China chegou com R$8,90. Então, tipo, a gente viu o quão isso foi prejudicial e o quanto estava impactando. E ele falava: cara, eu acho que confecção, você manja muito, entende muito, sabe muito, mas eu acho que é um ramo que está cada vez mais difícil. Que tal uma pizzaria? Eu falei: mas pô, como pizzaria? Eu não entendo nada de pizzaria. Ele falou: não, vamos conhecer uma. Vizinho minha casa tem uma pizzaria, vamos lá? Vamos. Eu passei a frequentar essa pizzaria, que era do Railton na época, é do Railton hoje como sócio, né? E um dia o Railton fez uma brincadeira para mim, chegou para mim e falou assim: me compra essa pizzaria que eu não aguento mais. Não tá dando mais para mim, não tenho vida, não tenho... Tá difícil, eu sozinho não consigo tocar isso daqui, já tá num ponto que eu não... Eu sou pizzaiolo, mas eu tenho que fazer tudo, é banco, é compra, é cuidar de tudo aqui, cara. Tô no meu limite e quero vender isso daqui. Aí eu
fui pensando naquilo, fui para casa pensando naquilo, pô, pizzaria, será? Mas desperta a curiosidade, né? Eu volto a conversar com o Railton e falo, Railton, é sério esse negócio de vender a pizzaria? Eu falei, é sério. Aí eu falei assim, cara, e sócio? Porque eu não sei fazer pizza. Você sabe. Inclusive um produto muito bom. E se a gente... se eu comprasse metade, sei lá... Eu falei, não, metade não, eu quero vender tudo, vou embora pro Piauí, pra minha terra. Eu falei, bom, tá bom. Ok. Volto novamente outro dia conversar com o Railton. E aí eu falo, deixa eu fazer um teste aqui dentro. Deixa eu entender. E eu fiquei 3 meses dentro da pizzaria, no horário de trabalho, para entender tudo ali sobre produção, sobre organização, atendimento. Cara, eu lembro, e o Railton confirma isso, eu lembro da loucura que era. Tá? Assim, a gritaria, pizza errada, era normal a gente ter, sei lá, 10 pizzas erradas no final da noite, cliente ligando de volta, reclamando que tinha chegado fria, e o motoboy levava um refrigerante, era outro, a pizza era com cebola e sem cebola, cara, eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, isso era loucura. Vou pra casa pensando em, pô, isso aqui não é pra mim. Mais uma vez, né, a persistência, eu falo, cara, quando algo chega até você, não fale não no segundo problema, no terceiro problema. Eu falei, cara, eu não sou de falar não assim tão fácil. Volto para a pizzaria e entendo que o que estava precisando ali dentro era de processos mais claros para todo mundo. E do meu jeito eu começo a organizar aquilo. Coloco código em tudo. Porque, exemplo, saía assim na comanda, refrigerante 2 litros, mas ninguém sabia se era Coca, se era Guaraná. Aí o motoboy ia pegar, ou no mínimo parar quem estava fazendo alguma coisa para perguntar. E aí eu coloco o nome em tudo. Todo produto tem um código agora, né? Organizar comanda, organizar fluxo de produção, organizar rota de entrega, né? Fui para atendimento para sentir qual era a dificuldade, fiquei 2 anos atrás do balcão só em atendimento, para entender qual era assim, as solicitações dos clientes. E começo a colocar isso em prática do meu jeito, sem nunca ter entrado num delivery, sem nunca ter participado de uma operação de delivery. Começo a fazer ficha técnica de produto, começo a explicar a importância de uma ficha técnica, começo a entender a necessidade de cada um dos funcionários lá dentro, o que ele tem mais dificuldade, será que uma máquina aqui não resolvia, será que começo a investir junto com o Railton em equipamentos. Eu falava com o Railton na última feira que a gente foi, da Expo Pizza, eu falei assim, Railton, lembra que a gente, na primeira feira que a gente veio, a gente fechou com a Wabis, e a gente voltou com uma mala cheia de sonhos, porque um dia a gente ia comprar essa ferramenta, esse equipamento, e viu que essa última feira a gente voltou assim, e a gente não falou nisso, porque a gente conseguiu realizar tudo. Todas aquelas máquinas, aqueles maquinários que a gente viu, aquelas tecnologias que a gente sonhou, a gente conseguiu implantar, e hoje a gente vem só na feira só para ver se tem alguma novidade, né? Que legal, cara. E aí foi isso que fez com que a gente começasse um trabalho muito sério, muito firme dentro da pizzaria, organizando a parte dos processos, a parte do que cada um é competente para fazer, o que cada um faz de melhor, organizando ali a questão da saída dos pedidos junto com os motoboys, embora a gente não tivesse as ferramentas que a gente tem hoje, mas a gente já tinha essa noção, esse entendimento, e uma vez que eu pedia para fazer, eles faziam. Isso foi o diferencial. Porque qual que era o meu medo? Era eu pedir para eles fazerem uma coisa, eles fazerem quando eu estava presente, e quando desse as costas, falasse assim, pô, que Val entende nada de pizza, Val entende de roupa, de confecção. De pizza entendemos nós, vamos fazer do nosso jeito. Esse era o meu medo. Mas para minha surpresa, até hoje, o que a gente pede, o que a gente coloca ali, eles executam e mantêm isso. Isso fez muita diferença. Putz, que legal, Val. É uma história de superação, é uma história de persistência, né? E principalmente de visão. E quando você fala que você
entrou na sociedade e começou a melhorar os processos, quais foram os 3 pontos que você mudou no início e que já começou a surtir efeito, não só em vendas, mas principalmente em redução de custo e melhoria de processo? Quais são os 3 pontos que você mexeu e que realmente você falou, cara, isso daqui começou a dar uma guinada na operação da Nativa? Porque, pelo que eu entendi, ela tinha um produto bom, mas o restante era tudo bagunçado. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. O que você poderia falar dos 3 pontos? O produto da Nativa, Wilds, eu posso te falar que eu como a pizza da Nativa desde 2013. Uhum. E eu posso te falar que a massa é a mesma massa. Eu posso te falar que o gosto da pizza de frango com catupiry, que é uma das pizzas campeãs de venda lá, é o mesmo sabor. Então, assim, o que é que eu enxerguei de início? Vindo de uma área cheia de processos padrão, né? Então, eu enxerguei padrão. Se eu te falar que a gente não inseriu produtos novos ali dentro, eu estou mentindo. A gente inseriu produtos novos com mais qualidade, mas o Railton já trabalhava com produtos de muita qualidade. Uhum. O catupiry original, mussarela de primeira qualidade. Então a gente foi inserindo porque novos sabores de pizzas foram entrando. Então a gente precisou de um cream cheese Philadelphia, por exemplo. A gente precisou de um alite da Marcol. Então, ok. Mas a pizza já era muito boa. Legal. Né? Aí você perguntou 3 pontos, né? Uhum. Eu diria que o primeiro ponto foi a clareza no processo que eu consegui colocar ali para todo mundo que fazia aquilo. Porque imagina, para muitas pessoas que estavam ali, e quase todos continuam com a gente até hoje, abrir massa era só abrir massa, fornear era só fornear, fazer a pizza era só fazer a pizza. Então essa clareza que eu falo é enxergar além desses pontos. Abrir a massa, mas não vamos matar a borda para não queimar, porque fica muito fininha. Montar a pizza, vamos distribuir uniformemente para que saia uma pizza bonita, para que não tenha aquele aspecto de bagunça, de qualquer... Ou o pior aspecto, o de qualquer jeito, que eu acho que quando você faz de qualquer jeito, você não está fazendo o seu melhor. O fornear, pô, olha sempre embaixo da pizza para ver se realmente a pizza está bem assada, se não foi queimada para o cliente, se não foi crua para o cliente. Então a clareza é um dos pontos chaves, e aí eu falo clareza no âmbito geral. Estou citando esses 3 pontos, mas aí vem a clareza da organização de estoque, vem a clareza da saída dos motoboys, a clareza dele ler uma comanda e entender porque não vai dar retrabalho. Se tiver clareza, não tem retrabalho. O retrabalho ele é muito caro dentro de um processo de produção. Porque quando você tem um retrabalho, você deixa de seguir adiante, volta para refazer o que já foi feito. Imagina, o pizzaiolo montou 3 pizzas e errou as 3. Olha o retrabalho, olha o custo financeiro. E olha o que ao refazer essas 3, ele deixou de fazer as próximas que já estavam ali. Então a clareza, ela está muito ligada a esse ponto. A clareza do atendimento. O atendimento ele tem que ter início, meio e fim. O cliente não pode ficar na dúvida se a pizza dele, se o atendente conseguiu compreender o que ele estava falando, ou será que o cara vai acertar e minha pizza vai vir do jeito que eu pedi. Então essa clareza, ela está em tudo dentro da operação. Então o ponto principal foi a clareza. O segundo ponto foi a motivação. Para todo mundo, a partir daquele momento que só levava porrada nas costas, parece que quando terminava a noite tinha matado 10 leões. Então, essa conexão, essa leveza também fez parte desse crescimento. E o terceiro ponto, aí eu não tenho dúvida que foi o nosso cliente enxergar isso na outra ponta. O cliente enxergar que agora a Pizzaria Nativa, além de ter um bom produto, eles podiam pedir que a pizza ia chegar em 30 minutos ou menos e ia chegar correta. Para que hoje nós tenhamos uma noite de movimento de 200 pedidos e aí
eu estaria mentindo aqui, mas minha esposa pode confirmar para você isso, que ela está aqui com a gente. A gente tira 200 pedidos e a gente não tem uma ligação de volta, uma reclamação de volta, para perguntar se a pizza já saiu para entrega. Caramba. E quando você fala 200 pedidos, é uma média de quantas pizzas no dia? Umas 280 pizzas, 300 pizzas. Legal. E como que você fez para comunicar isso para os seus clientes? Você fez marketing ou foi... O que você usou para comunicar esses clientes sobre essa mudança? Ou foi por percepção mesmo, conforme eles recebiam mais rápido, com um processo mais correto, sem erro? Como que foi essa percepção para eles? Wills, no início, nós lá em 2015, quando a gente fez contato, né, que a gente pegou a Wabis para trabalhar com o nosso aplicativo, isso já era um sinal de que nós, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, talvez eu tenha sido um dos primeiros clientes seus, né? Eu até brinco que eu falo, eu acho que eu sou o cliente primeiro do Wills na Moca, não é possível. Na Moca, sim. Pô, 2015. Então, isso já mostrava uma preocupação da nossa parte com as novas tecnologias que iriam surgir. Então, esse ponto para o cliente já foi mostrando isso. Ó, tá aqui uma facilidade a mais para fazer pedido. Tá aqui uma nova ferramenta. E a gente ficava assim, ó, olhando para a impressora para ver que hora que ia sair o próximo pedido, porque aquilo para nós era muito legal, era algo muito inovador, né? Bom, onde já se viu aplicativo para pedir pizza, nós tínhamos, né? O iFood entra nos anos seguintes, mas entra muito assim devagar, né? Entra muito devagar. Mas a gente já estava familiarizado com o iFood devido ao Wabis. Porque eles já entendiam. E aí quando saiu um pedido de aplicativo, era interessante que eles queriam passar na frente de todos. Ah, vamos passar na frente que é o aplicativo. Como se o cliente do aplicativo fosse mais importante do que o outro cliente. E aí novamente eu volto para eles com a comunicação. Gente, não precisa. Tá? É pedido do mesmo jeito, a gente tem que tratar. Mas a percepção, ela se deu ao cliente naturalmente. Eu confesso que, como a gente não tinha rede social ativa naquelas épocas, a nossa comunicação era via panfleto mesmo, via telefone. O WhatsApp estava começando a tracionar também. Então a percepção ela aconteceu de modo natural. O cliente começou a perceber que a nossa pizza agora era boa, chegava rápido e não tinha problema. Bacana. Essa foi a percepção do cliente. Que legal. Val, e você entrou numa sociedade que o negócio já tinha há uns bons anos e caminhava. Como que foi essa relação entre você e o seu sócio para que tivesse o menos de desgaste possível e o maior tempo de harmonia? Como que foi e como que vocês trataram esses desgastes caso tenha acontecido também? Porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Você entrou num negócio que já estava caminhando e entrou para ajudar na operação e melhorar, trazer mais lucro e visibilidade e fortalecer a marca. A minha parceria de sócio com o Railton é uma parceria muito boa, uma parceria que eu falo de irmão. O meu relacionamento com o Railton é um relacionamento de irmão. Eu não lembro uma única vez que eu tenha levantado meu tom de voz para falar com ele e da mesma forma ele para falar comigo. Isso não existe na nossa relação, é uma relação de muito respeito. E aí você pode me perguntar, mas como assim? Isso é impossível. Não, não é. Lembra da clareza? Existe clareza no meu relacionamento com o meu sócio. Existe clareza do que cada um faz dentro da operação. Eu não me importo de chegar na pizzaria e limpar o chão se for preciso. Isso para mim não tem problema nenhum. Tá sujo? Não tem quem limpe? Tá aqui minhas duas mãos, vamos fazer. O Railton ele é muito operacional, né? E eu estou mais aqui no estratégico, na parte administrativa, na parte de pensar, de buscar novas tecnologias, de buscar novas oportunidades. Então, um complementa o outro. Mas nós nos falamos todos os dias sobre o que precisa melhorar, sobre o que precisa ser feito, sobre o que precisa avançar. E aí a gente vê isso em crescimento.
a gente vê isso em resultado. Nós saímos de um faturamento lá em 2015, e aí eu brinco com o Railton, né? Eu falo assim, Railton, cara, mas não sai não do negócio, vamos ficar sócios, 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada, eu falava isso para ele brincando, né? E aí a gente vê se transformar hoje, né? A gente investiu nos últimos 1 ano e meio, a gente investiu mais de R$200 mil dentro da pizzaria, sem pegar um centavo em banco, sem nada financiado, nada parcelado, tudo pago. E não sei se você pode falar quanto você faturava naquela época e quando vocês faturam hoje. Cara, a gente faturava, vou falar ano, faturamento ano, a gente faturava algo em torno de 600 mil ano, né, lá em 2015, para algo mais de 3 milhões ano hoje. Que legal. Então, é considerável, né? Com certeza. E durante esse período aí, logicamente, quando a gente empreende, tem mais acertos do que erros, mas tem erros também, né? Faz parte quando você está entrando no negócio, como você falou, você testava. Eu queria saber se você lembra qual foi o maior erro que vocês cometeram e que hoje virou lição de ouro no negócio de vocês. Cara, que pergunta fantástica. Essa é muito boa. Eu estava falando com o Railton, acho que ontem, sobre isso. Naturalmente, a gente entrou numa conversa. Quando a gente conseguiu, de 2013 a 2016, 3 anos junto de operação, eu continuava fazendo trabalhos extras, né? Eu não saí 100% da confecção. Eu dividia meu tempo para complementar minha renda. Até porque eu fiquei a pé, eu tive que vender meu carro quando eu entrei na sociedade com o Railton, mas isso para mim não foi um problema. E até uma coisa que eu falo para quem está assistindo, né, Wilds, às vezes a gente se prende muito a coisas materiais, né, e isso nos impede de crescer, isso nos impede, lógico, eu não estou falando aqui para você se desfazer do que tem e botar num negócio que você não conhece, não é isso. Mas eu, na época, não pensei 2 vezes. O que eu tinha era o carro e eu vendi o carro ali e entrei nesse negócio. Mas em 2016 eu já consegui comprar meu carro de volta. Consegui pegar um outro carro, né? O Railton já conseguiu resolver a maioria das coisas da vida dele que estava ali empancada. Ou seja, nós já estávamos tranquilos ali em 2016 e aí veio o erro. Tirar o foco de onde nós estávamos e abrir uma outra unidade com outro nome, com outro produto, que foi uma esfirraria. E aí a gente cometeu esse erro, mas serviu de aprendizado. A gente corrigiu esse erro em 1 ano e meio, mais ou menos, né? E o porquê foi eu falo que foi um erro? Porque assim, naquela vontade de um negócio ter dado certo e a gente ir para o segundo negócio, eu ignorei algumas coisas. Ignorei que eu precisaria ter feito um estudo na região, um estudo na área, ticket médio, é o que eu faço hoje, né? E eu não fiz isso. Eu falei, não, mas vamos abrir que vai vender. Ok, estava vendendo, mas não estava dando dinheiro, não estava sobrando dinheiro, a gente tinha mais dor de cabeça do que resultado. E aí quando a gente se viu, a gente estava dividido. E quando a gente viu, o nosso negócio principal estava estagnado. Parado. E quando a gente viu, a gente estava sem caixa. Caramba. Porque o outro negócio comeu o nosso caixa. E o que vocês fizeram? E aí eu fico 2 anos fora do negócio. Caramba. Mas você continuou com a segunda loja ou não? Você fechou? Qual foi a ação que vocês tomaram? Nesse meio tempo, eu recebi uma proposta, inclusive vinda do próprio Railton, para fazer para dar uma consultoria num supermercado lá no interior do Ceará, sobre gestão dentro da operação, que é o que eu tinha feito e o que eu faço hoje, né? Também. E aí eu saio para buscar esse dinheiro, para pegar essa grana, né? Eu falo, pô, é um valor legal. Em 6 meses eu consigo esse valor que eu acordei com esse contrato. Eu pego esse dinheiro, consigo esse dinheiro. É como se fosse assim, o que eu perdi ali naquele negócio que a gente montou, naquele segundo negócio, eu recupero aqui em 6 meses, trabalhando sem precisar tirar de dentro da pizzaria, volto com essa grana, coloco dentro da pizzaria para ela voltar a crescer.
Eu precisava fazer grana, eu não queria ir para banco, eu não queria financiar. Não, não era isso. Eu queria, pô, ok. E aí, esses 6 meses se tornaram 2 anos. Porque quando eu cheguei lá, eu não fiquei só 6 meses, né? Começou a aparecer mais coisas, fui me envolvendo com outras coisas. Montamos pizzaria lá também, comecei a trabalhar com eventos. Ou seja, uma outra experiência, mas eu meio que esquecemos a pizzaria. Esquecemos a pizzaria. E aí eu deixo, né, a pizzaria em segundo plano. E em 2020, de 2018 a 2020, quando foi 2020, eu falei assim, não, eu preciso voltar para São Paulo. Eu preciso focar na pizzaria, porque é um negócio que nos trouxe resultado e eu estou negligenciando isso. Eu preciso voltar. E aí falei para minha esposa, falei assim, olha, vamos voltar para São Paulo, eu vou voltar para dentro da pizzaria e a gente vai fazer aquele negócio funcionar como precisa funcionar. E aí é coisa de Deus, cara. Eu volto em fevereiro de 2020 e em março, pandemia. E aí eu falo, por que coisa de Deus? Porque que bom que eu estava dentro do meu negócio naquele momento. Que bom que a gente estava ali. E aí eu não estou falando de grana, tá, Wilson? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de situações que a gente passou, presenciou, de funcionário olhar e falar assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? Cara, será que a gente vai perder o emprego? Cara, será? E a nossa família, nossos filhos? E olhar para o meu irmão, que nesse período que eu fiquei afastado, foi o nosso braço direito lá dentro da pizzaria, olhar para ele, e ele tá quase que com assim, um problema sério, ansioso, porque tá com medo daquela coisa toda que tá acontecendo, a ponto de eu ter que tirar ele da pizzaria, dele ficar dias em casa para... Então assim, não foi só sobre crescimento, sobre grana, foi um momento ali muito difícil para todo mundo, mas que eu aproveitei, e a minha esposa é testemunha, aquele momento para dar força a esse pessoal e estudar. Foi aí que eu conheci o Marcelo Marani, foi aí que eu conheci o Fernando Baldino, foi aí que eu conheci alguma coisa do Politi já na época e comecei a estudar fortemente o que fazer para transformar o meu delivery, o nosso delivery, a nossa pizzaria num negócio realmente bom, saudável, lucrativo. Que legal. E aí você estudou, porque durante esses 2 anos a Nativa andou de lado também. Andou de lado. Tá. E aí qual foi a primeira ação que você tomou para o negócio começar a dar uma guinada e começar a crescer depois que você estudou? O que você implantou de ação para a Nativa começar a ter um fortalecimento maior da marca? Naquele momento, em 2020, nós vimos já de muita tecnologia no mercado, né? Então nós já tínhamos ali iFood presente, nós já tínhamos ali Uber Eats na época, nós já tínhamos a própria Wabs, nós já falávamos de outros cardápios digitais, e eu sempre busquei múltiplas fontes de tráfego, né, para trazer visibilidade para a Nativa. E aí eu conheci uma ferramenta de disparo em massa para o WhatsApp. Pô, não preciso nem dizer que fui banido, perdi o número e tudo mais, porque fiz a forma errada. Mas, se tem a forma errada de fazer, tem a forma correta de fazer também. Então, fui atrás da forma correta e aprendi. E o que nos trouxe um crescimento absurdo foi a conversão de pedidos no WhatsApp. O que é que eu fiz? Eu peguei toda a minha base de contatos, desde o ano de 2014 até o ano de 2020, peguei toda a base de contato do negócio que não deu certo, que estava lá, que ficou estagnado lá. A segunda loja? Da segunda loja. Peguei essa base de contatos. Criei, acho que mais de 30 mil contatos com número de WhatsApp e passei a disparar 1000 mensagens por dia para essa galera. E aí chegou um dia que o Railton olhou para mim e falou, para esse negócio que nós não estamos dando conta de vender. E aí aquele foi o momento que eu falei, caramba, é isso. E aí você mandava uma mensagem de promoção com um link para fazer pedido? Como que era? Cara, na minha
visão, eu não podia, eu não queria incomodar o cliente. Na minha visão era assim, eu não preciso mostrar desespero pro cliente. Me compra que eu sou mais barato, me compra que eu... Não, não é isso. Eu queria falar pro cliente, olha, nós estamos aqui. Se precisar de alguma coisa, se quiser comer uma pizza, se quiser pedir da Nativa, a gente entrega para vocês. Não tá fácil o momento, tá difícil, mas nós estamos aqui, a gente está trabalhando, a gente está autorizado a trabalhar. Era essa comunicação. E aí eu vi de 2020 para 2021 a gente crescer mais de 40%. Caramba. E na estratégia você falava isso e mandava um link do aplicativo? O que você fazia pro cara? Ele fazia Era pedido no WhatsApp mesmo. Tá. Ele se comunicava ali mesmo com a gente. Ele começou. E aí criou um outro problema, demanda. Né? Que educar esse cara a pedir agora nos aplicativos se tornou difícil para nós. Tanto que até hoje nós temos, eu acredito que 60% da nossa, não, 60% é exagero, mas 40% do nosso atendimento vai via WhatsApp de forma manual hoje, de forma normal, falando com o cliente, e os clientes adoram isso. E eu criei estratégias, criei meios de tornar isso viável, e hoje é viável para nós e eu não vou acabar com isso. Legal. Eu vou educando aos poucos. Né? Que bacana, cara. E aí, olhando para esse momento aí, né, desse crescimento, você deve ter utilizado algumas promoções para alavancar vendas também. Sim. Você poderia citar as promoções que você utilizou, que deu certo, que foi sucesso para vocês? Sim. Quando se fala de promoção, Wilds, eu gosto muito... Eu não quero ser o irresponsável do mercado, tá? Eu tô no bairro da Moca. A Moca tem N pizzarias maravilhosas. Eu te falo 10 fácil, que eu frequento. Que eu tenho pizzaria e vou comer pizza em outras pizzarias. Primeiro, porque eu gosto do produto. Segundo, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Terceiro, porque a gente faz relações. Então, assim, eu não quero ser o irresponsável do mercado. Eu não quero chegar no local que eu estou inserido e bagunçar o mercado. Fazendo promoções que nem eu que aquilo nem lucro vai me dar, só vai bagunçar o mercado, só vai, enquanto marca, vai trazer uma instabilidade para a gente também, um desconforto. E que desconforto é esse? Como que eu vou pegar a minha pizza de mussarela de 75 e falar que na segunda eu consigo vender ela por R$ 39,90? Desculpa, respeito quem faz. Eu não estou aqui para falar disso. Não estou aqui para criticar, cada um com sua estratégia. Mas nós, dentro do nosso posicionamento, a gente não consegue fazer isso. Primeiro porque é inviável financeiramente e terceiro porque eu estou bagunçando com o mercado local. Promoções que deram certo, como você citou, é a promoção que o cliente sim leva uma grande vantagem, mas, por exemplo, ao comprar o segundo produto, ao comprar um combo, ao comprar uma pizza e ter um desconto num outro produto, numa pizza doce, ao comprar uma pizza e ganhar um refrigerante, ao comprar duas, lá na pizzaria é regra, comprou 2 pizzas, automaticamente escolhe a bebida. Eu não quero nem saber se é suco, refrigerante, então isso deu muito certo. Para qualquer dia? Para qualquer dia. Legal. Mesmo final de semana? Mesmo final de semana, não importa. Comprou 2 pizzas, escolhe a bebida. Que legal. E qual que é a bebida que mais sai? Coca-Cola. Hoje zero, né? Com certeza. Hoje zero. Mas a promoção da borda recheada também é uma promoção vitalícia na pizzaria. O gergelim na borda é algo que o Railton colocou lá no início, que por vezes eu quero acabar com aquilo, mas o cliente não deixa acabar com aquilo, então é algo que realmente é promocional e faz a diferença. O cliente lembra da gente por causa do gergelim na borda. Então essas coisas é válido. Bagunçar o mercado eu acho que não é válido. Legal. E uma coisa que eu achei que você citou e é importante entender, Val, é que assim, você entendeu o seu mercado. Então, você falou aqui hoje de 100% dos seus pedidos, 40% é de cliente que quer falar com você. E você vai atender eles. E os outros 60%, pelo que eu entendi, é pelo meio digital. Pela sua plataforma própria, iFood e tudo mais. Então, o que eu entendi de você, e eu acho que isso é legal, né, para quem está assistindo, é entender como que é o perfil do seu público e atender ele da melhor forma, né?
Porque, pô, você tem 60% do seu pedido automatizado por aplicativo. E 40% não quer. E você não vai deixar de atender ele. É exatamente isso. Né? Então, acho que esse é um ponto principal. Você pode, de vez em quando, mandar um comunicado, olha, faça o pedido por aqui porque é mais rápido, mais prático. Mas se ele não quiser, você tem que atender. Porque tem público que tem um percentual maior de pedidos por aplicativos, tem gente que não tem. Mas eu acho que a percepção em crescimento, e eu acho que você pode falar mais do que isso, é saber quem é o seu público, como que ele gosta de ser atendido, e eu até gostaria que você falasse um pouco mais, como que você faz hoje para fazer pesquisa, para entender o teu público e onde que ele se encaixa em cada perfil de compra para que você possa atender ele de uma maneira melhor. É perfeita a sua colocação, é exatamente isso que eu enxergo. E um dado que eu vou trazer para você, que talvez surpreenda você, talvez você não, que você está mais antenado com esse mundo. Mas qual você acha que é o meu percentual de venda iFood hoje? Chuta um número aí. 20%? 25%. 25%. Então, olha, enquanto o pessoal fala na dependência dos aplicativos, e aqui eu não vou estar falando de certo e errado, a gente pode falar disso também, eu coloco minha visão. Mas a importância de você entender o seu cliente e saber como que ele quer se relacionar com você. Eu tenho um cliente que tem mais de 100 pedidos no iFood. Quando que eu vou tirar esse cara da plataforma? Você acha que tem chance de eu tirar esse cara? Um cara que tem mais de 100 pedidos comigo e eu já me comuniquei pessoalmente com ele. Se eu continuar insistindo, eu vou ser chato e aquele cara talvez pare até de comprar comigo. Fala, esse cara é muito chato. Toda hora a mesma coisa. Eu quero comprar no meu iFood, acabou. Tá mais fácil para mim, meu cartão já tá aqui, minha esposa escolhe, meu filho escolhe e tá tudo bem. Em contrapartida, eu tenho o seu Rogério que só gosta de falar no WhatsApp. Aplicativo para ele não funciona. Ele não confia. E tudo bem também. E tá tudo bem certo. também, tá certo. Tá? E aí como que a gente faz isso? No primeiro contato que o cliente tem com a gente, o nosso sistema de CRM hoje, graças a Deus, é um sistema que nos abastece de informação de dados e a gente consegue se comunicar com eles direto desse sistema. Nós temos ali os clientes novos que entraram. Nos últimos 30 dias entrou 50 clientes novos. A gente dispara uma mensagem para esses 50 clientes falando, pessoal, obrigado por comprar com a gente. Nós somos a Pizzaria Nativa Moca, está aqui o nosso cardápio digital. Caso se sinta confortável em falar no WhatsApp e queira pedir pelo WhatsApp, não tem problema, esse aqui é o nosso link de pedir pelo WhatsApp. Ponto. É isso aí. É saber surfar a onda e atender o seu cliente da melhor forma possível. Então, você tem o Marketplace, que isso é importantíssimo. Você tem o seu aplicativo próprio e você tem o WhatsApp. Né? E cada um vai escolher por onde quer comprar e você vai atender o seu cliente sabendo qual é o melhor caminho dele. Né? Não existe o certo e errado. Não existe. Existe o caminho que o teu cliente vai comprar e você tem que abrir portas para que ele compre e você aumente seu faturamento, né? Então acho que isso daí é legal também. E até falando sobre compras, vocês foram eleitos em 2024 na Moca com a melhor pizza. Quantas pizzarias tem lá? Cara, a Moca hoje, se você conta mais de 80, 100 pizzarias, fácil. Legal. Eu queria que você me falasse um pouco desse processo, como que foi e como que vocês ganharam com a melhor pizza. Tá. Esse campeonato foi feito ano passado, 2024, né? E participaram, salvo engano, 56 pizzarias do campeonato. E ele começou por um admirador, consumidor, amante da pizza, que é o Christian, né? Mais conhecido como Falabella. E ele começou, ele comprando as pizzas das pizzarias, comendo, testando as pizzas, gravando vídeo e postando, falando, e ele avaliava molho, massa, qualidade. Só que chegou um ponto que o negócio tomou uma proporção muito maior. E aí ele passou a ele não avaliar, ele começou a convidar pessoas para fazer a avaliação. 6 jurados, 4 jurados, 8 jurados. Pessoas do meio da pizza, pessoas pizzaiolos, premiados, como o Marcos Val Júnior, que é um campeão brasileiro. É um cara que tem um histórico, know-how muito grande na pizza. Era um dos jurados, né? E a ponto de, na final, participar mais de 20 jurados, né? E a gente foi avançando, fase, até chegarmos à final.
E pra gente foi, assim, muito bom. Foi como uma constatação do nosso trabalho. Primeiro porque não foi um campeonato fajuto, não foi um campeonato comprado, não foi um campeonato feito de qualquer jeito. Foi um campeonato justo, onde os jurados não sabiam de qual pizzaria eles estavam comendo. A pizza era a pizza de mussarela, que é a pizza mais consumida. Eles não sabiam de onde estavam comendo, né? Aquele produto. E aí a gente foi avançando, e quando a gente chegamos nas fases finais, eu lembro que eu falei para todo mundo na pizzaria, para a equipe lá, né, para o Railton, para os meninos, para os pizzaiolos, falei, gente, seguinte, a gente já chegou entre as 6 pizzarias e talvez a gente não passe de fase e tá tudo certo. Tá? Eu já estou muito feliz pelo que a gente já conquistou até aqui. Então, parabéns. Eu quero que vocês continuem fazendo o que vocês fazem. Não precisa mexer em nada, não precisa inventar nada. Façam a nossa pizza, continue fazendo, que eu tenho certeza que eu confio no trabalho de vocês e tenho certeza que o nosso produto é um bom produto. É isso. E aí, cara, a gente foi lá e ganhou. O primeiro lugar. Que legal. E aí isso trouxe mais uma constatação do que eu falei. Eu falei, poxa, a gente não está aqui inventando ou se preparando para participar de algo. A gente fez o nosso produto que a gente faz todo dia. E você acha que essa premiação, ela trouxe um resultado real em vendas ou mais posicionamento da marca? Wilds, eu vejo como posicionamento de marca. Tá? Primeiro porque, como eu falei minutos atrás, eu seria totalmente, sei lá, pretensioso aqui de falar assim, nós somos a melhor pizza da Moca, ou pegar isso como uma bandeira e levantar e querer que todo mundo aceite isso, a força, porque não, eu não vejo assim. Eu vejo que, como eu falei, a final do campeonato foi muito acirrada. Foi no detalhe. Então, a que ficou em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, são boas tanto quanto. Em algum momento vão ser até melhores do que a gente. E tá tudo bem. Que bom que nós estamos ali. Entende? Que bom que a gente faz parte desse universo. Da Moca, da tradição. Né? Mas, tanto que nas nossas redes sociais, a gente fala sim do campeonato, tem alguma coisa lá, mas você não vai encontrar nenhum vídeo apelativo. Você não vai encontrar nenhum vídeo falando que nós somos, que nós tal, que não. Não, porque foi um processo natural e eu quero que ele seja natural sim. É um fato que a gente ficou muito feliz, muito lisonjeado com tudo que aconteceu. Sabemos a importância, consequentemente respingou em venda sim, mas eu vejo mais como um posicionamento de dizer assim, na pizza tem um monte de pizzarias maravilhosas e a Nativa é uma delas. Que legal. E você tocou num ponto falando sobre tradição. E tem muita gente que fala que tradição já é o suficiente para vender. Você concorda? Você acha que hoje o público é outro do público de antigamente que achava que tradição era suficiente e hoje não é mais? Wilds, nós estamos caminhando para um ponto que eu não vejo que a tradição é só mais o que faz vender. Não. Por quê? É hábito de consumo. Eu falava com o Railton ontem à noite, a gente saiu para conversar umas coisas e tocou nesse assunto. Eu falei assim, Railton, você lembra que antigamente tinha aqui na Moca o Grupo Sérgio? O Grupo Sérgio muito famoso, rodízio de pizza, que as famílias saíam de casa, o pai, a mãe, os filhos, os avós, e aquilo era um momento de muita alegria, confraternização, porque não tinha o WhatsApp, porque não tinha o iFood. E aí o momento de confraternizar, ele era muito mais frequente na vida dessas pessoas. E que hoje, não vamos ser levianos, não é mais assim. Tá ficando cada vez... Porque o esposo está sentado no sofá, ele pede a comida no restaurante que ele gosta. A esposa está do lado, ela pede no restaurante que ela gosta.
E tá tudo bem também, eles não vão se separar nem brigar por causa disso, apenas mudou o hábito de consumo. E aí você concorda comigo que quem está posicionado, entendendo esse jogo, ele não está dependendo apenas da tradição, e sim do posicionamento, do movimento que o mercado está fazendo? Concordo. E falando até sobre isso, né, sobre mudança de mercado, e eu sei que você é consultor também no segmento de delivery, alimentação e tudo mais. Se você fosse falar sobre os 3 maiores erros das empresas que eram tradicionais e hoje quebraram por não se adequar ao mercado, o que você falaria? Quais são esses 3 erros que fazem as empresas quebrarem? O primeiro erro que eu vejo é uma empresa acreditar que o produto dela é o melhor e ponto. Que o cliente vai bater na porta dele sempre porque o produto dele é o melhor e ponto final. Esse é um erro que ainda acontece. Eu acho que quem olha para isso e quem entende que não é isso que funciona, ele está na frente. Isso é um erro. O segundo erro é também imaginar, negligenciar, na verdade, esse movimento que o mercado está fazendo. Esse movimento de que o cara tem um salão com 400 lugares e ele achar que aqueles 400 lugares vai lotar sem ele se movimentar, sem ele entender. Eu não estou dizendo que não é para o cara ter o salão grande, não é para ter, não é isso. Mas ele não deve mais esperar apenas a vontade própria do cliente ir lá visitar ele ou ir lá consumir. Ele tem que incentivar isso. E aí a gente poderia falar N formas de fazer isso, né? Seja um tráfego pago, seja uma pesquisa local, seja entender que tipo de promoção ele consegue fazer para gerar essa conexão. Então falamos do segundo, né? E o terceiro é achar que, por exemplo, o iFood é um vilão, que a 99 é um vilão, que as taxas, que o governo é um vilão, que não sei o que. O cara que se prende nesses pontos está fadado a declinar. Porque, falando de governo, nós vamos ter sempre um governo que não vai atende todo mundo. Então eu não posso culpar o A, o B, o C ou o D. Eu tenho que entender que é assim, usar meios, mecanismos, ferramentas, estudos, aplicar isso e, de certa forma, sobressair. Porque tem alguém que faz. E não depender do governo. Não depender do governo. Que eles vão tentar cobrar o máximo de imposto, vão fazer isso, que vão taxar isso, taxar aquilo, vão fazer isso. E isso está fora do nosso controle. Então vamos pegar tudo que a gente controla, tudo que é controlado, que a gente consegue controlar, e vamos fazer isso da forma mais eficiente possível. Que eu tenho certeza que se isso for feito, o resultado vem. Legal. Legal, a gente falou de 3 pontos que seriam ruins. Agora eu gostaria que você citasse pontos importantes que a gente vê hoje. Deliveries crescendo, fortalecendo, tendo lucro e se posicionando forte no mercado. O que você falaria que você encontra em comum nesses clientes, que hoje são clientes seus, né, na verdade, né? E não só clientes seus, mas qualquer delivery de mercado que está crescendo e tendo sucesso. O que você encontra de similar neles? Gestão. Legal, gestão é muito amplo. Vamos quebrar isso daí para a gente conversar. Quebrar. Dentro de gestão, que pilar que você, ou que pilares que você falaria que é importante e que faz toda a diferença? Um dos principais pilares hoje na gestão é controlar tudo que é custo. Seria controle de custos no geral. E aí a gente está falando de uma gestão financeira eficiente dentro de uma operação. Um dos pilares dentro da gestão
é o controle da mercadoria vendida, é o famoso CMV, que muita gente fala, muita gente ouve falar muito. Às vezes tem pessoas que não sabem o que é, não sabem como controlar isso, mas é um indicador importantíssimo, né? Que junto com o operacional, que junto com o custo de pessoas, forma o Prime Cost, que é custo CMV mais custo com pessoas. Tem ali o índice de Prime Cost, mas não vou adentrar nesse ponto. Eu quero falar de CMV, que é um indicador importantíssimo dentro desse pilar de gestão. Custo de mercadorias vendidas. Custo de mercadoria vendida. O segundo é o custo operacional total. Tá? É um outro pilar que a gente deve abordar. E o terceiro é o custo financeiro. Legal. São 3 pontos. São 3 pontos. Tá, e falando de CMV, de custo de mercadorias vendida, como que ele faria isso de uma maneira mais, vamos falar, mais fácil? Porque muitos não fazem. O que você dá de sugestão para eles fazerem? Quando a gente fala de CMV, Wilson, a gente tem 2 tipos de CMV. A gente categoriza isso assim. Uhum. É o CMV teórico, que é o CMV da precificação, e o CMV real, que é realmente o que foi consumido. Então nós precisamos entender esses 2 CMVs. Os 2 são muito importantes. Val, não sei nem por onde começar. Começa pelo CMV real. Poxa, mas como que eu vou fazer isso? Vou reduzir mais ainda, tá? Vou facilitar mais ainda. Dentro da tua estrutura de compras, se a gente aplicar Pareto, 80-20, eu tenho certeza que 20% dos itens que tu compra representa 80% do teu volume financeiro de compra. Entendeu? Uhum. Tipo calabresa, mussarela, que é o produto que ele mais compra lá. Isso. Não faço nada, Val, não tenho noção de por onde começar. Começa fazendo isso. Identifica teus 5 itens mais consumidos em termos de valor. Não é em termos de consumo, em termos de valor. Uhum. E eu explico mais ainda. De repente você consome 1 tonelada de farinha e meia tonelada de mussarela. O que é mais caro? 1 tonelada de farinha ou meia tonelada de mussarela? Mussarela. Exemplo, tá? Uhum. Então, você categoriza, encontra fácil ali 5 itens que você mais consome e que representam 80% do teu volume de compra financeiro. Vou começar a controlar nesses 5. Como que eu faço isso? Iniciou o mês, pesa toda a tua mussarela que tu tem. Pesa toda a tua calabresa que tu tem. Pesa toda a tua farinha que tu tem. Anota isso. Vai para compra. Comprou? Informa quanto de quilo que você comprou. Finalizou o mês, vai lá, pesa teu estoque. Para saber quanto sobrou. Quanto sobrou. Aí tu tem estoque inicial, compras, estoque final. Então você vai pegar, regrinha, tá, do CMV real. Uhum. Qual que é a fórmula? CMV real é igual a estoque inicial mais compras no período menos o estoque final desse período. E aí tu sabe quanto tu consumiu. Porque muitas vezes você pode ter comprado 25, 30, 40, 50 mil reais de produtos. Mas tu consumiu 35 mil, um exemplo. E esse é teu CMV real. Uhum. Como que eu acho o índice? Eu divido esse consumo pelo faturamento. Aí eu acho o meu consumo de 80%. Então, começa nesse ponto e eu, cara, quem quer consegue, então não é difícil. Só precisa ter uma clareza. Lembra da clareza lá do início do nosso papo? Clareza é tudo, cara. Forma de fazer, como fazer. E aí hoje eu trabalho com 2 estoques, tá? Dentro da minha operação. Eu tenho o estoque manipulado e o estoque não manipulado. Que facilita horrores o meu controle. Como que funciona? Eu controlo o estoque não manipulado, que é o estoque bruto, digamos assim. E quando eu trago produtos desse estoque para esse segundo estoque manipulado, ele passa por uma pesagem. E quando ele é manipulado, ele passa pela segunda pesagem para mim saber qual que é a perca no processo. Uhum. Porque 1 quilo de calabresa, depois que você faz ela, não vai ter 1 quilo, né? Tem gordura ali, você perde e assim por diante. É isso. Legal.
Esse é o CMV real, tá? CMV teórico é o CMV de ficha técnica. Aí a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de uma planilha de Excel, a gente precisa de uma ferramenta, posso falar? Claro. CMV Pro, a gente precisa, é uma ferramenta que eu desenvolvi para fazer ficha técnica, para manter os custos atualizados de forma muito simples. A gente alimenta todo o nosso custo operacional do nosso negócio. Depois a gente cadastra os insumos, faz fator de correção e conversão. O que é isso, Val? Simples, você compra 1 quilo de banana, paga R$15. Só que você consegue mandar a casca da banana para o seu cliente? Não. Então, houve o quê? Houve uma perca. 1 quilo se transformou em 700 gramas. Opa, 0,7 é o fator de correção da banana. Cadastrei. Toda vez que eu comprar banana, que eu atualizar o custo da compra, você sabe quando o sistema vai estar automaticamente o custo para precificação. E aí ele forma o preço de maneira correta, exatamente, levando a quantidade correta do produto. E aí eu construo a ficha técnica baseada no custo realmente. E aí eu não tenho essas pegadinhas no meio do caminho. Um frango, por exemplo, sassami. A gente compra 12 quilos de sassami, vai fazer uma receita de frango desfiado. Quando faz o processo, esses 12 quilos se transformam em 7,5 kg. E o custo já não é mais aquele que a gente pagou. Então, essa ferramenta faz toda essa consideração, organiza as fichas técnicas, organiza o modo de preparo, documenta isso, cadastra cardápio, ela te dá. Aí você, lógico, vai ver, coloca lá o preço que você quer vender e ela analisa em segundos, com um clique ela te fala, Val, esse produto vendido por esse preço, o CMV dele é X, a taxa dos marketplaces é X, o operacional é X, a entrega é X, está aqui tua margem de contribuição. Faz sentido? Faz. Então é viável, põe para vender. Não faz sentido. Vamos rever. O que é que dá para mexer? Preço? Ficha técnica? Entendeu? A ferramenta não deixa você avançar e colocar um produto no cardápio sem que ele não seja viável para a sua operação. Quantas operações hoje tem produtos no cardápio que tem margem de contribuição negativa ou quase nula, mas que estão camuflados no meio dos produtos bons e você não enxerga. E através disso você consegue fazer uma precificação real. Consegue. E ter um lucro melhor do teu produto. Sem dúvida. Val, legal. E eu acho bacana você falar isso, mas pô, não é aqui é um podcast para ajudar eles a crescerem. E, pô, e se eu quero ter essa ferramenta aí? Vamos fazer vou deixar aberto aqui, porque, cara, tem muita gente que vai querer. Como que ele pode fazer para entrar em contato contigo? Porque eu acho que isso é importante, né? Poxa, obrigado pela... Vou abrir aí, porque não é pitch de vendas, tá, pessoal? Mas é que apareceu e eu acho que pode ajudar vocês, então eu tô abrindo pro Val aqui. Tá. E eu quero que você fale, Val, até para ajudar esse mercado a ter um lucro melhor, né? Precificar melhor e saber o que tá vendendo e ser mais competitivo no mercado. Como que faz para... Cara, primeiro, muito obrigado pela essa abertura. Imagina. Tá? Isso é para ajudar o mercado. Fantástico. Cara. E sim, YouTube é o local mais fácil, tá? Não vou complicar a vida da galera. Vai no YouTube e digita lá CMV Pro, tá? @CMV Pro. Vocês vão ganhar lá no YouTube uma aula completa. E não é vendo o que eu estou te falando, é real, tá? Eu gravei um conteúdo lá. O cara consegue pegar aquele conteúdo e aplicar sem precisar sem precisar comprar absolutamente nada meu, tá, Wilson? É um presente meu para quem quer realmente. Mas se ele quiser aceitar... Val, eu vou pegar o teu exemplo aqui, o teu método, e vou fazer na minha planilha Excel. Tá tudo certo, vai conseguir fazer. Val, não quero fazer isso não, já quero ter esse negócio que tu desenvolveu. Aí tá lá o link de assinatura da ferramenta. Bacana, no YouTube tem. No YouTube tem. É só entrar em contato comigo, tem meu contato lá. E aí você consegue fazer a assinatura. Posso falar o valor? Claro. R$119 por mês. Se não fizer sentido, não tem fidelidade, não tem termo de nada. Se não fizer sentido, cancela o momento que quiser. Mas uma coisa eu falo, independente de ser a minha ferramenta, independente de ser a ferramenta de outra pessoa ou de um outro mega sistema, apliquem aquele conhecimento que está lá. Que show. Pessoal, então tem gratuito no YouTube, igual ele falou, CMV Pro.
E para quem não quer o gratuito, quer encurtar o caminho, tem também adquirindo através do contato que tem no YouTube com o Val. Então, legal, é bacana. Então a gente falou de um ponto, que é o CMV, mas tem mais dois que você falou, que é o custo operacional. Né? Eu queria que você me falasse sobre ele. O custo operacional é um outro indicador que faz toda a diferença dentro de um negócio. Por quê? A gente precisa saber quanto que a nossa operação está representando em termos de faturamento. Né? Dado que um todo é 100%. Então, para um negócio dar lucro, ele não pode ultrapassar o todo para 105%, porque ele teria 5% de margem negativa. Uhum. Tá? Então, existem os indicadores métricos do mercado. Custo operacional não pode ultrapassar 33%. Ótimo, é válido. Mas se eu fosse olhar somente para o mercado, seguir essa métrica e achar que com 33% eu estava boneco, eu estava deixando de fazer a minha operação com 23%. Então você consegue reduzir. Consigo reduzir. E como que ele faz para achar o custo operacional? Vamos detalhar um pouco mais. E como que ele faz para reduzir esse custo operacional? Tá. Custo operacional é todo aquele custo que ele é composto, tá? Muitas vezes, a maior parte dele é custo fixo, mas em alguns momentos o custo variável também faz parte. Né? Água, luz, aluguel, funcionário, telefone. IPTU. Aí tem gente que trabalha com fritura, usa muito óleo. Não sabe como precificar o óleo da coxinha que está... Como que vai precificar o óleo da coxinha? Cara, então esse óleo, ele entra na estrutura de custo operacional. Ele não precisa... A gente não precisa ficar inventando dificuldade. Sabe? Uhum. Como que precifica o gás que usa no forno a gás? Cara, ele entra no custo operacional, não tem problema. Entendeu? Então, quando a gente faz essa junção, identifica toda essa estrutura, a gente chega num número. Digamos que meu custo operacional, cheguei para achei 50 mil reais, mas eu faturo 100 mil. Olha o tamanho do problema. 50% de custo operacional. Aí tu imagina um CMV de 40. Já deu quanto? 90, né? Como é que tu vai pagar 15% para o iFood? 12% para o iFood? E aí o problema, entenda, o problema não é o iFood, tá? Uhum. O problema é entender esses custos e começar a aplicar ações para diminuir eles. Uma das ações que diminui o custo operacional é aumentar o faturamento. Mas pensa num cenário. Mas não é tão simples Mas também. não é tão simples. E pensa num cenário. Se você aumenta o faturamento, mas para isso você precisa aumentar o custo operacional. Olha, percebe que o negócio está... Você está só empurrando, assim, não tá... E às vezes você aumenta o faturamento, você diminui a venda também. Porque a pessoa que está comprando lá, às vezes deixa de comprar. Exato. E aí como que faz a mágica... A mágica é... Para a coisa acontecer. A minha mágica foi investimento eficiente em equipamentos. Val, agora você está falando que não gera emprego, que demitiu. Não, eu não demiti ninguém. Pelo contrário, eu contratei mais. Mas eu tornei a pizzaria muito mais eficiente produtivamente. Consequentemente, o meu custo operacional diminuiu. Como? Colocando 2 bases giratórias dentro de um forno a lenha que todo mundo falava que era impossível. A gente foi lá e fez. Não mudamos a característica do nosso produto, não mudamos a qualidade do nosso produto, continuamos trabalhando com forno a lenha, mas agora nossos fornos têm uma base giratória que não precisa do forneiro ficar lá forneando. Em vez de botar 2 pizzas por vez, agora eles botam 4 pizzas, em vez de um forno tem 2, de 2 pizzas foi para 8 pizzas. Legal. Máquina de abrir massa, a gente abria a massa na mão, a gente tem uma máquina de abrir massa em 3 segundos. Máquina de processar alimentos, máquina de processar molho. Ou seja, você está utilizando a mesma estrutura, mas vendendo mais. Vendendo mais. É isso. Outra coisa. Movimento do mercado, analisar o movimento do mercado. O que é mais fácil na sua opinião? Agora eu vou te perguntar. É vender. Sou leigo, hein? Vamos lá. É vender. É vender muito em uma loja ou pouco em muitas lojas?
Vender muito em uma loja ou pouco em muitas lojas? Cara, não sei. Eu acho que talvez em uma única loja vender muito ou não? É o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Então hoje eu tenho 5 lojas no iFood, tudo saindo da mesma base operacional. E como que você faz isso? A estratégia de nome? O que você faz? Eu tenho 3 marcas hoje, a gente tem 3 marcas. Tem a marca nativa, que tem 3 lojas no iFood. Uhum. E tem outras 2 marcas, que são marcas... Que aí eu vou abrir o jogo aqui, que é para não bagunçar o mercado, para não pegar a nossa marca também e tirar ela de um posicionamento. A gente usa 2 marcas como se fosse marca de combate. E a gente coloca ela numa outra região de São Paulo, numa outra região que a gente fiquei, que o ticket médio daquela região é interessante estar ali. Tá. E com isso eu não aumentei 1 centavo no meu custo operacional. Legal. Quando você fala, então, isso, agora eu entendi. Quando você fala em vendas e não operação. A operação está tudo centralizado num lugar só. Exatamente. Com certeza, isso daí sim. Mas o que você fez foi criar marcas que competem entre elas para vender mais e não vender só para uma loja, porque é difícil, né? Você conseguiu criar público para atender todo mundo. Então você criou 5 marcas diferentes que atendem público A, B, C, D e assim por diante, com preços diferentes, mas sendo tudo no mesmo lugar. Exatamente. Por causa e produzindo no mesmo lugar, com certeza. Por causa dessa estrutura criada, entende? Sabe essa otimização que eu acabei de falar? Aí você aumenta faturamento. Aumenta faturamento. Aumenta lucro e diminui custo, porque você automaticamente está automatizando e utilizando a mesma estrutura, a mesma base. Legal. Tá. Logística. Muita gente fala que é muito difícil, o custo de entrega é muito alto. Concordo, mas tem métodos também para fazer isso. Eu aplico um lá na minha pizzaria que é muito bom, né? Que eu dou uma garantia para os meus entregadores. Eu não trabalho com entregador de plataforma, eu trabalho com meus entregadores. Eles têm um valor que eles chegam, que eles já ganham aquele valor por estar ali. Depois ele tem um valor por KM rodado. E mesmo assim, no final da noite, se eles não atingiram um valor X, a pizzaria cobre esse valor e banca esse valor para eles. Mas está tudo dentro da estrutura, está tudo calculado no final das contas. Isso também reduz o custo operacional. Que top. Então, são 3 itens que você falou. Que o último é a logística. A logística dá para mexer sim. E a gente falou de 3, mas tem... Pô, eu penso assim, Wilson, se a gente colocar aqui a palma da nossa mão e a gente entender que a gente tem um setor de compra dentro da nossa estrutura, compra, a gente tem o operacional, a gente tem a logística, a gente tem o financeiro, né? E a gente tem impostos, né? O único que a gente não consegue mexer é impostos, porque isso é o governo, isso é a lei. E aí eu não vou entrar em detalhes, se o cara só nega, se o cara faz não sei o que, aí é cada um com sua habilidade. Mas a gente precisa entender e vamos fazer ali pelo menos o que a gente puder fazer de correto para não ter problemas com isso. Então tira imposto, fica 4. Cara, se tu não conseguir melhorar 1% em cada setor desse, eu desafio qualquer pessoa que diz que não consegue melhorar o resultado líquido. Eu desafio, falo, não, lógico que consegue, que você não quer, você tá colocando um elefante na sua frente, quando na verdade tem um filhotezinho. Vamos pular essa barreira, vamos entender, constrói aqui, escreve num papel teu custo operacional, escreve teu custo com compra, eu tenho um controle que eu sei quanto que eu compro mensal com cada fornecedor. Quando o cara manda preço para mim, eu mando de volta para ele, ô amigão, pô, tô te comprando X por mês, você vai, é isso mesmo? Quer dizer que desculpa, eu sou tratado como todo mundo no mercado? Não, me dá uma condição melhor, pô, eu sou fiel, eu compro, eu pago em dia, isso tem um valor para você. Ah, vou falar com o gerente, vou falar com o dono da empresa, falar com o Papa, mas me traz um desconto aí nesse pedido. E eu consigo. E aí quando eu ganho R$1 na compra, tá entrando R$1 no caixa. Limpo. Entende? Aí, a parte operacional que eu te falei, pô, fazendo essas estratégias aqui, você vai melhorar sim o teu resultado. Parte financeira, cara, você não consegue negociar uma taxa com o teu cartão, com a tua operadora de cartão, com quem quer que seja. Vai lá, negocia. Hoje eu tenho 0,69, mas não foi fácil chegar lá. Para chegar lá eu falei pro Itaú, vou tirar de vocês então.
Meu volume é esse daqui, está concentrado em vocês. Ou vocês trazem uma coisa boa para mim, ou eu vou sair de vocês quando sou obrigado a ficar. Eu tenho uma proposta melhor. Agora, as pessoas não olham para isso. De verdade, ela quer vender, e é muito bom vender. Estou falando que é todo mundo, tá? Mas é uma grande maioria que faz isso. Porque redução de R$1 é R$1 limpo. Limpo. Se você aumentar R$1 no preço, não é R$1 limpo, porque tem despesas, tem impostos e tudo mais. Então, se você souber trabalhar isso, estratificar e fazer essa operação, com certeza você vai ter um lucro melhor e uma operação infinitamente mais barata. Com certeza. Né? Isso é importante. Com certeza. Tanto que eu tenho minha DRE hoje auditada por um contador especialista em restaurantes, que é o Sérgio. Inclusive um abraço pro Sérgio, lá do Rio de Janeiro. O Sérgio falou, cara, eu vou aí na tua pizzaria, irmão. Não é possível. Eu quero te conhecer. Eu quero ver esses teus números mesmo. Eu falei, tá, será uma satisfação, vem aí. Ele chegou lá, era umas 8 da noite, a gente fechou a pizzaria e ficamos até 4 horas da manhã falando disso. Ele auditando a coisa e falou assim, irmão, parabéns. São poucos que conseguem esse controle e esse índice de lucratividade no final, na última linha aqui. Legal. Val, tem muita história, muita coisa pra gente falar. E eu sei que você dá consultoria para ajudar esses deliveries a melhorar o seu custo e aumentar o seu lucro. Quem quiser falar contigo, porque eu vou deixar o canal aberto aqui, né? E saber como que funciona, como tirar informação contigo, tirar dúvidas, enfim, contratar sua consultoria, como que faz? Cara, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que a gente começou um papo aqui, né, e acabou indo para outras muitas frentes, coisas, né? Mas eu acho essa é a ideia. A mas ideia tá é te interessante, mostrar, né? cara. Acho que tá interessante para a galera. E claro, o meu intuito é ajudar. A minha esposa sabe o quanto de pessoas que eu atendo diariamente, que batem. Val, tá com tempo aí? Olha no relógio. Cara, vamos. A gente fica 1 hora conversando, ajustando, fazendo. E às vezes a Carol fala assim, pô, mas cara, pelo amor de Deus, a gente precisa... Eu falei, não, calma, mas essa pessoa está precisando. Então eu também sou assim, eu também gosto de ajudar quem bate na minha porta. Só que isso toma nosso tempo, certo? E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu já participei, participo hoje inclusive de grandes grupos de mentorias, de consultorias, né, para o segmento de delivery principalmente. Que é grupos como do Marcelo Marani, grupos como do Fernando Baldino, como o Marcelo Politi. A gente está junto com essa galera, enxergando, entendendo qual é o movimento que o mercado está fazendo e construindo soluções para os problemas que aparecem no nosso cotidiano. Tá? E aí eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de gestão financeira aplicada. E por que gestão financeira aplicada? Porque gestão financeira todo mundo fala, muita gente fala, mas pouca gente aplica. Então o meu desafio é: aplica essa metodologia dentro do teu negócio, dentro do teu delivery, dentro do teu restaurante. E se você não tiver um mínimo de resultado, você não me deve nada, você não precisa me pagar nada, agora você precisa se comprometer. Você precisa fazer a sua parte. A minha parte, qual que é a minha parte? Fazer um diagnóstico, tá? E esse diagnóstico geralmente é uma ficha que a pessoa tem que preencher ou uma conversa para a gente ir pegando os pontos. E aí eu chego para a pessoa e falo, olha, isso não tem custo, tá? Essa conversa não tem custo, ela só tem que bater com a minha agenda, com a minha disponibilidade, né? E aí tem muita gente que eu falo assim, olha, cara, infelizmente eu não vou conseguir seguir contigo. E quando isso acontece? Muitas vezes acontece isso porque o cara tem um sonho, só o sonho, mas ele não entende absolutamente nada daquele setor, ele não entende absolutamente nada dos números, tudo aquilo para ele é invisível, é grego, é muito difícil, e aquela pessoa vai sofrer muito, às vezes ela está querendo botar um dinheiro que ela vai botar... Cara, eu falei, não, pensa se é isso que você quer mesmo. Tá?
Pensa que esse aqui é mesmo. Às vezes eu já peguei casos do cara tá com margem de contribuição negativa no quase todos os produtos. Eu falei, gente, isso aqui, como que tá a tua situação? O cara, não, tô devendo, tô não sei o que, mas vai continuar, porque não faz sentido isso daqui. Então esse diagnóstico serve para isso. Uhum. Como que a gente avança? A gente avança quando a estrutura da pessoa faz sentido, porque eu não quero o dinheiro pelo dinheiro, eu não quero pegar o cara que já está numa baita dificuldade e eu vendo que aquele... Aí a gente vai para um outro caminho, aí vai para um conselho, para uma dica, para uma outra estratégia. Mas para seguir adiante, para a gestão financeira aplicada, o cara está com dificuldade realmente, é empenhado, conhece, sabe o que tem que fazer, só está faltando ali mesmo uma coisa para destravar para ele seguir a vida dele. Pronto, vamos para cima, é isso daqui. Entendeu? Uhum. Aí a gente vai lá, fecha um valor por 3 meses, 90 dias, para eu ficar junto com o cara acompanhando. E a gente já tem conseguido bastante resultado com isso daí. E se ele quiser entrar em contato, como que faz? Pode ser pelo meu perfil, @ValtemarFarias, né? Uhum. Ou também pelo mesmo canal do YouTube, que é onde está todo o conteúdo da ferramenta. @ValtemarFarias. É o meu Instagram. Legal. E o YouTube é o @CMVPro, né? Show. Que tá lá no YouTube. Legal, cara. Foi o que eu falei. A ideia aqui não é, pessoal, não estamos ganhando nada para isso, mas a ideia é que ele tem conhecimento, ele dá consultoria, ele tem uma pizzaria, ele sabe como funciona, e a ideia de abrir esse canal é realmente para ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. É para isso que o Delivery do Zero ao Sucesso existe. Uhum. Né? E, cara, estamos chegando aqui nos finalmente. Foi um prazerzaço contar a sua história, contar a história da Nativa, falar sobre vários aspectos aí que dá para os deliveries crescerem, como maximizar lucro e minimizar custo, né? Porque eu acho que esse é um ponto principal aí. E quero agradecer, Val, pela sua entrega, pela amizade. Desejo que a Nativa Moca cresça cada vez mais. Pessoal, se vocês não conhecem, abre o Instagram, Nativa Moca, vocês vão ver. Tem muitos seguidores, eles fazem um trabalho belíssimo lá. Inclusive o marketing deles é bem legal também, né? Dá pra ver o quanto profissionalismo tem ali no Instagram, e não só no Instagram, por trás também de toda essa estrutura aí que o Val conseguiu montar junto com seu sócio. E, cara, sucesso, que Deus abençoe cada vez mais o caminho de vocês, e obrigado pela entrega de hoje. Foi muito, muito bom bater esse papo contigo. Que é isso, o prazer é meu, imensamente grato pela oportunidade, pelo espaço aberto e pelas coisas que a gente conversou aqui. Eu espero que essa mensagem seja levada, transmitida e aceita por as pessoas que precisam realmente melhorar os resultados. E eu tenho certeza que se aplicar esse conhecimento, essa nossa conversa aqui, ela sendo aplicada dentro de um negócio, eu tenho certeza que só isso já vai trazer sim muita clareza. Vou voltar novamente na clareza. Então, meu recado final para você que está assistindo, eu diria que olha para dentro do teu negócio, olha para dentro da tua operação e faz a seguinte pergunta: os meus processos aqui dentro estão claros? Está claro para mim, que sou o dono, que sou o frente, que sou o gestor? Está claro para mim? Se a resposta for não, analisa, tá? Pensa, porque se está refletindo assim para você, imagina para sua equipe. É isso. Legal, top. Agradeço pela mensagem e mais uma vez obrigado aí pela entrega sua e da Nativa aqui nesse nosso podcast. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um podcast. Obrigado para você que ficou até aqui conosco e desejo muito sucesso na sua caminhada. Valeu!